Boa noite. Boa noite, Rívia. Boa noite, Darly. Mais uma vez aqui, mais uma live, direito administrativo. Boa Vamos noite, lá. professor. E aí, tudo bom? Tudo. Como é que vocês estão de quarentena? Levando. Estamos bem, eu estou bem, professor, graças a Deus. Bem demais. Amém, que bom. Maravilha. Sara Nathalie chegando. Tudo bem, Sara? Ela está tentando se conectar ali com a... E aí, muita chuva por aí? Muita chuva no bairro de vocês? Demais. Muito. Aqui Chuva na a minha noite roça toda. tá chovendo a noite toda e o dia todo. Na tua roça. É. E tu tem roça. Ah, Mareco. Com certeza. Essa Darly tem cada coisa, hein, Que professor? tal? Costa. Hum. Igual um Não é aluno meu, não, Rívia? igual um aluno meu ano passado que eu descobri que ele tinha horta. Descobri na, naquele dia que teve a feira lá de. Isso. Aí eu descobri que ele tinha horta, que tinha um monte de coisa ali pro rumo de Edson Lobão. Ou o Jeanzão chegando no pedaço, todo nas pancas. Olha aí, ó, Jean Lucas. Fale, Jean Lucas. Veste aí a camisa, rapaz. Não sensualiza demais não, Jean. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos então aqui começando a nossa aula de direito administrativo, dando sequência. Aí, enquanto o pessoal vai chegando, vamos dar início ao Jean Lucas aqui já. Boa noite, Jean Lucas. Vamos dar sequência, então, pessoal, ao nosso estudo lá dos atos administrativos, né? Um assunto muito importante dentro do direito administrativo, né? Eu falei isso na aula passada, né? E eu reitero, né? Reitero a importância desse assunto. Então, é muito difícil você ter uma boa compreensão do direito administrativo se você não compreende muito bem o tema atos administrativos. Então, eu reitero que esse é um dos assuntos de direito administrativo que eu reputo como um dos mais importantes, né? Se não o mais importante. Apesar esse assunto, pessoal, é um assunto que você não tem muito na legislação, então é um assunto eminentemente doutrinário mesmo. Então, para quem quer aprender direito, atos administrativos, tem que pegar a doutrina mesmo, tá, pessoal? Porque é um assunto que você não vai encontrar em lei, tá? Então, tem que ser na doutrina mesmo, é um assunto eminentemente doutrinário. Uma coisa ou outra, né, é remetida à lei, né, sobretudo à lei 9784, que é a lei que trata sobre processo administrativo, e tem alguma coisa ou outra lá sobre atos administrativos. No mais, é um assunto eminentemente doutrinário mesmo. Então, tem que pegar a doutrina e dar uma estudada. E é um assunto importante, tá, pessoal? Tanto para o advogado, para quem vai advogar, tanto para quem quer fazer concurso público, né? Quem vai fazer concurso público é um assunto inevitável, um assunto que vai sempre ser cobrado. Então, tem que pegar um bom livro doutrinário e uma boa doutrina para dar uma aprofundada nesse assunto. Assiste as aulas aqui, aqui você pega uma base bem interessante, tá, pessoal? Com certeza você pega, a gente fala aqui tudo que é mais relevante sobre o assunto, que é mais importante, como a gente vem tratando, mas depois pega lá uma boa doutrina e dá uma aprofundada no assunto, dá uma lida. É um assunto que, como vocês perceberam, está tomando aí duas aulas nossas, duas aulas mesmo, puxado aí, né, avançando bem no assunto, né? Se talvez fosse em sala, eu até
teria mais aulas, tomaria mais tempo. Mas aqui a gente consegue, né, resumir mais o assunto e a gente consegue avançar mais rápido. Mas a gente vai retomar então esse assunto aí, tá? Então nós já temos aí 8 pessoas, né, com a gente. Maria de Fátima, a Fátima chegou também, Bruno, beleza, o Pedro está conosco. Então, maravilha, pessoal. Vamos lá, então, dar continuidade a esse assunto. O material já foi postado lá no grupo para vocês, material de apoio, que é basicamente esse roteiro. Mas não se contentem com o slide, tá, pessoal? Com o material de apoio aí que eu disponibilizo, porque ele é um material bom, esse material que a gente prepara, ele é um material bom, mas ele é um material limitado, tá? Tem que pegar a doutrina mesmo. E basicamente esse material que eu disponibilizo para vocês, ele é bom porque ele te dá uma visão de como que esse assunto ele é organizado, né? Como que esse assunto é organizado na doutrina, né? Como que ele tá. Então você tem uma visão, né? Digamos assim, do esqueleto aí do assunto ato administrativo, como que ele está organizado na doutrina. Mas a gente percebe que o material ele é resumido mesmo, né? Tem alguns pontos que é só esquema, e porque assim, na doutrina ele é bem amplo esse assunto. E aí você tem uma visão de como que ele é organizado na doutrina, e aí tem condições de você, assistindo a aula aqui, né, conseguir caminhar bem dentro desse assunto. Então vamos lá retomar esse assunto aí, tá? Atos administrativos. Na tela aqui pra gente, né? Nós iniciamos esse ponto aí, na aula passada, atos administrativos. Então vamos lá relembrar o que nós vimos na aula passada, né? Nós começamos com algumas noções introdutórias do assunto, falamos sobre, e aí trouxemos essa noção lá do direito civil, né? Nós revolvemos aí esse assunto com o assunto de direito civil, falamos a diferença entre fato e ato jurídico, né? E aí nós avançamos para falar de fato administrativo e ato administrativo, né? O fato administrativo não tem vontade, manifestação de vontade, é um acontecimento do mundo fático, né, mas que tem repercussão no direito administrativo. O ato administrativo, sim, essa é uma peculiaridade do ato administrativo. Por quê? Porque no ato administrativo há uma manifestação de vontade do Estado. Então, isso é exatamente do conceito de ato administrativo. Ato administrativo é exatamente a manifestação de vontade unilateral por parte do Estado, né, que não depende lá do consenso ou da anuência do particular. E aí nós falamos a distinção entre atos da administração, que é um gênero. A administração, ela pratica várias espécies de atos, né, que nós chamamos de atos da administração, e uma dessas espécies é o ato administrativo. Então, nessa tela aqui fica mais claro para a gente. Então, atos da administração é um universo, né, é um gênero, e nós temos aqui várias espécies, aí nós falamos de cada um deles na aula passada. Uma delas é exatamente aqui o ato administrativo, que a doutrina também chama de ato administrativo propriamente dito, tá? E aí a gente viu que esse ato administrativo, né, conceitualmente, ele é exatamente aquele ato que ele é praticado pela administração pública, né, ou por quem ele faça às vezes, e esse ato administrativo ele vai ser praticado dentro de um regime de direito público. Então, uma característica marcante do ato administrativo é exatamente porque ele é um ato que é praticado pelo Estado, né, ou por quem ele faça às vezes, com prerrogativas de Estado, né, aquele ato que é praticado dentro do regime de direito público. É como a administração pública manifesta a vontade. E a gente viu nesse slide aqui que o ato administrativo ele é uma espécie de ato de administração e ele é praticado aqui tanto dentro da administração, né, mas uma pequena parcela dele também é praticado fora da administração pública, geralmente por empresas concessionárias, que precisam, por vezes, praticar determinados atos, por prestarem um serviço de natureza pública. Essas concessionárias elas precisam praticar determinados atos com prerrogativas de direito público. Aí nós citamos alguns exemplos lá, como a servidão administrativa, atos de desapropriação e tudo mais. Então, atos administrativos é importante lembrar, ele é praticado tanto dentro da administração quanto fora, né, em pequena escala, fora da administração pública. Vimos o conceito e nós falamos de todas as características do ato, né? Ele manifesta função administrativa, é uma declaração unilateral de vontade,
Ele é realizado, inclusive, por particular, regido pelo direito público, né? O ato administrativo ele é sempre subordinado à lei, porque ele é um ato secundário, né? Ele é um ato que tem o seu fundamento de validade na própria lei, por isso que ele é subordinado à lei. Enquanto a lei ela tem como fundamento direto a Constituição, o ato administrativo ele tem como fundamento direto a lei, né? Então ele tem que ser praticado em conformidade com a lei. E a gente viu que, inclusive, um dos princípios mais relevantes do direito administrativo é o princípio da legalidade. E esse ato ele é sujeito a controle judicial, né? Então, isso é uma característica também. A gente viu alguns atributos do ato, tá, pessoal? Lembrar que atributos são aquelas características, né? Aquelas peculiaridades do ato administrativo que fazem com que esse ato seja dotado de determinadas prerrogativas, tá? Então, os atributos do ato, quando a gente pensar em atributo do ato administrativo, são aquelas peculiaridades do ato administrativo que ele possui para atingir a finalidade pública. Então, é necessário que o ato tenha algumas prerrogativas para que a administração pública ela possa atingir, né, alcançar melhor a finalidade pública. E aí, o ordenamento jurídico dota o ato administrativo de algumas prerrogativas, tá? De algumas prerrogativas em razão do princípio da supremacia do interesse público. Falamos de tudo isso na aula passada. Vimos os elementos essenciais ou requisitos do ato administrativo, né? Esses 5 elementos aqui importantíssimos. Falamos desse mnemônico aqui, né? Pessoal, lembrar fácil, COFIFO, MOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São 5 elementos aqui. E a gente destacou esses em vermelho porque eles são sempre vinculados e esses em azul porque esses elementos aqui, como eles compõem o mérito administrativo, aqui há uma margem maior de atuação de liberdade do administrador público na hora de praticar o ato administrativo. Então, falamos de tudo isso. E aí a gente detalhou cada um, falamos da competência, falamos lá da diferença entre delegação e avocação, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo, tá? Então, aí exatamente, pessoal, só dando uma recapitulada aí, foi exatamente aí até onde nós avançamos na aula passada, né? Falamos aí, resgatamos aí essas noções básicas, são noções basilares, tá? Para você compreender o estudo dos atos administrativos. E aí, pessoal, perdão, só esse estudo que a gente fez até agora de atos, né, ele já te dá uma visão, né, uma visão bastante holística, interessante aí sobre os atos administrativos. Se você compreender bem, tá, pessoal, tudo isso aí que a gente já estudou sobre atos administrativos, né, tá muito bacana, mas volto a dizer, reforço aqui a importância de você pegar uma boa doutrina, tá, pessoal, para dar uma estudada, dar uma aprofundada nisso aí, até para fixar melhor tudo isso aí que a gente já estudou. Então, estuda, dá uma boa estudada, porque esse assunto é importantíssimo. 11 pessoas já conosco aí, bacana. Então, a partir de agora, a gente avança, né? Nós vamos falar na aula de hoje, pessoal, sobre classificação, tá? Outro assunto importante, dando sequência ao estudo dos atos. Vamos falar sobre classificação, sobre as espécies de atos administrativos, tá? Então, é um assunto que não tem muita uniformidade na doutrina, tá? Mas a gente vai estudar aqui as classificações mais importantes, mais conhecidas, tá? Do estudo dos atos administrativos. E as espécies também mais conhecidas lá dentro da divisão que faz o professor Eli Lopes Meirelles, que é um clássico aí da doutrina administrativista, tá? Então, vamos tentar aí tornar o mais didático possível esse assunto, que não é um assunto muito tranquilo, né? Você pegar na doutrina, assim, né, sem nenhuma orientação para estudar, você tem uma certa dificuldade, mas com as orientações aqui, tenho certeza que vocês vão caminhar bem aí dentro do estudo dos atos administrativos. Então, na tela aí, vamos dar sequência aos nossos estudos, falando sobre classificação, tá? Classificação dos atos administrativos.
Então, pessoal, ó, um ponto que é importante, a gente vai entrar aqui na classificação dos atos, tá, administrativos. Um ponto que é importante destacar aqui é que essa classificação dos atos administrativos, ela é feita exatamente como uma forma de agrupar, né, algumas espécies aí de atos administrativos que têm algumas características comuns, né? O objetivo aqui, pessoal, é facilitar a análise aí, o estudo dos atos administrativos, né? Porque a gente vai dividir esses atos aí em várias espécies, né? De acordo aí, de acordo com um determinado critério, tá? Então aqui a gente aponta sempre o critério para essa divisão aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o critério é quanto ao grau de liberdade para praticar o ato administrativo, tá? Então, o critério nesse caso aqui é o grau de liberdade para praticar o ato administrativo. E aqui a gente volta a um ponto que nós já falamos, né? Já tocamos quando nós estudamos lá o assunto poderes administrativos. Tá? Quando nós estudamos poderes administrativos, nós estudamos o que era poder vinculado e o que era poder discricionário. Né? Então, esse ponto aqui, ele se relaciona exatamente lá com aquele assunto que nós estudamos, poderes administrativos. Poder vinculado se relaciona com ato administrativo vinculado, e poder discricionário se relaciona com ato administrativo discricionário. Então, só relembrando aqui, o ato discricionário, tá, pessoal, que é exercido diante do poder discricionário, é exatamente aquele ato administrativo onde não há, onde a lei ela não confere lá ao agente público qualquer margem de escolhas, qualquer margem de escolha para a prática do ato, tá? Então, geralmente, quando o particular ele cumpre determinados requisitos que a lei estabelece, a administração ela é obrigada a praticar aquele ato administrativo, exatamente porque ele é vinculado. Então, nós colocamos um exemplo aqui, ó, nascimento do filho de um servidor público, tá? Então, a própria lei, ela já determina lá, por exemplo, né, que quando nasce um filho de um servidor público, né, aí depende muito do estatuto ao qual ele é vinculado, mas quando nasce o filho de um servidor público, esse servidor público, por exemplo, ele vai ter direito lá a uma licença paternidade, a uma licença maternidade, né? Ou aquele filho, ele vai gozar lá de um direito também em relação, por exemplo, a um auxílio creche, né? Então, o ordenamento jurídico, diante desse evento aqui, né, que é inclusive um fato administrativo, né, pessoal? Lembrem lá da noção de fato administrativo, aqui não há manifestação de vontade, pura e simplesmente o nascimento ele ocorre independentemente da vontade, né, do servidor público. Então, nasceu o filho lá. O que a administração pública vai fazer? Ela vai praticar um ato vinculado, que é exatamente o ato de conceder lá, por exemplo, uma licença paternidade para esse servidor público, ou conceder lá um auxílio creche para esse filho menor, até 6 anos de idade, vai receber lá um auxílio e tal. Então, esse ato ele é um ato vinculado. Por quê? Uma vez ocorrido esse evento aqui, esse fato administrativo, a administração pública ela não tem, digamos assim, liberdade para praticar ou não aquela concessão, por exemplo, da licença. A administração pública ela é vinculada à concessão dessa licença para esse servidor público, essa licença paternidade. Certo? Então, aqui não há margem de liberdade, porque todos aqueles elementos lá, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, eles são vinculados, então a administração pública ela tem que praticar esse ato. Por sua vez aqui, pessoal, com relação ao discricionário, ato administrativo discricionário, aqui é onde há aquela liberdade, aquela margem de discricionariedade por parte da administração pública, tá? Porque, por exemplo, nós citamos o exemplo aqui da licença para tratar de interesse particular, né? Então, a licença para tratar de interesse particular, ela é um ato administrativo discricionário, né? Então, se for para tratar de interesse particular, a administração pública ela não é obrigada a conceder essa licença, tá?
a administração pública ela tem discricionariedade. Eu mesmo, pessoal, uma vez eu solicitei, né, na época que eu era professor da rede estadual aqui do Maranhão, né, eu lecionei na rede estadual do Maranhão aqui durante mais de 10 anos, né, disciplina lá de geografia, que é uma outra graduação que eu tenho lá da UEMA, e eu solicitei lá junto ao Estado do Maranhão, certa feita, uma licença para tratar de interesse particular, né? E essa licença me foi negada. Exatamente porque quando a licença é para tratar de interesse particular, a administração pública ela não está vinculada a conceder ou não. Ela vai analisar, né, o interesse público, e eu me lembro bem que na época eles argumentaram que o contingente de professores da disciplina era insuficiente, que faltava o professor e tal. E aí, diante dessa situação, a administração pública analisando a oportunidade de conveniência para tratar, né, para conceder ou não aquela licença, eles me negaram a licença, tá? Então, exatamente essa é uma situação típica de ato administrativo discricionário, tá? Ato administrativo discricionário. Beleza? O Jean, professor, para estudar o tema dos atos administrativos, é só usar como base os poderes da administração? Não, tá, Jean Lucas, perdão. Não, Jean Lucas, em relação a esse ponto específico aqui, a gente faz essa correlação, tá? Faz essa correlação, sim. Com relação a poder vinculado e poder discricionário, porque o ato administrativo vinculado é aquele proferido no exercício do poder vinculado, o ato administrativo discricionário é aquele exercido no exercício do poder discricionário, tá? Mas essa correlação, ela não é estrita ao longo de todo o assunto, não é observada ao longo de todo o assunto. Apesar de que é importante, pessoal, a gente atentar que os assuntos dentro do direito administrativo, eles têm sim essa inter-relação, essa interligação, tá? Então, por vezes você vai estar estudando o ato administrativo aqui e você vai tocar lá no assunto poderes, né? A gente vai ver que mais na frente aqui a gente vai falar sobre poder hierárquico, por exemplo, né? Poder disciplinar. É importante fazer essas correlações, mas tem que saber e perceber em que medida você vai fazer elas, tá? Tem que ter uma lógica aí nesse assunto, tá? Mas é possível, sim, por vezes, fazer essa correlação, beleza? E aqui, essa correlação é bem estreita, né? Quando nós tratamos de poderes e atos vinculados. Poder vinculado, ato administrativo vinculado. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, vão perguntando aí, tá? Mas boa pergunta. A pergunta aí do Jean Lucas foi muito boa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, no caso da licença lá, na licença para tratar de interesses particulares, é um típico exemplo lá, né, de ato administrativo discricionário. Beleza, vamos lá, vamos na sequência. Então, o próximo ponto aí, né? Próximo ponto outra classificação quanto aos destinatários, tá? Quanto aos destinatários. Então, quanto aos destinatários, o ato administrativo, pessoal, ele pode ser um ato geral, tá? Pode ser um ato geral ou individual, né? Atos gerais ou atos individuais, certo? Então, atos gerais ou individuais. Então, os atos gerais, tá, pessoal, são aqueles atos que se referem a uma quantidade indeterminada de pessoas, tá? Então, esse ato geral é aquele ato praticado pela administração pública que tem aquele caráter geral e abstrato, muito parecido com a característica de uma lei, tá, pessoal? Então, um ato administrativo geral, pelo fato dele atingir aí um número indeterminado de pessoas, ele tem esse caráter geral e abstrato e se aproxima muito dessa característica que a própria lei tem, porque a própria lei, né, a lei ela tem como característica a generalidade e a abstração, tá? Além dela ser impessoal. Tudo bem? Então,
o ato geral vai ser exatamente esse ato administrativo que tem essa característica, é geral e abstrato, e é praticado aí para atingir um número indeterminado de pessoas. Como exemplos aqui, pessoal, nós temos as portarias, né? As portarias, os regulamentos, as instruções normativas, tá? Então, esses atos aqui, geralmente, eles dependem de publicação, pelo fato, como eles têm aí, acabam tendo efeitos, né, pessoal? Efeitos gerais, né? Eles acabam dependendo aí de publicação. Então, muita atenção para isso aí. Então, portaria, né? Portaria, decreto, regulamentar. Lembrem lá que nós falamos em aulas anteriores, falamos sobre o decreto regulamentar, aquele que regulamenta uma lei, né? Aquele que é expedido para fiel execução de uma lei. Então, esse regulamento ele tem essa característica da generalidade, porque ele vai atingir lá um número indeterminado de pessoas e tal. Então, nós citamos lá o exemplo do decreto que ia regulamentar a aplicação lá, a distribuição dessa ajuda aí no período de pandemia, daqueles R$ 600, né? Que ia ser regulamentado por decreto, né? Portanto, ele acaba tendo essa característica da generalidade e abstração. Muito comum também as instruções normativas, né? Que são expedidas lá no âmbito dos órgãos da administração pública, das entidades da administração pública, né? E que também tem essa finalidade de ordenação das atividades, lá o clareamento do conteúdo de um decreto, né? Então, isso aqui são exemplos de atos gerais, tá? O ato individual, por sua vez, pessoal, ato individual, por sua vez, são exatamente aqueles atos que se referem a determinados indivíduos, tá? Apesar dele ser individual, ele pode atingir mais de uma pessoa, tá? Não é pelo fato dele ser individual que ele vai atingir só uma pessoa. Então, por exemplo, quando o poder público ele nomeia, faz uma nomeação, imagine lá, você tem lá 20 aprovados no concurso público. Aí o poder público faz a nomeação lá de todos os 20 aprovados, tá? Então, o que vai caracterizar o ato individual é que ele vai ser direcionado a determinados indivíduos. Mas o próprio ato de nomeação, ele especifica quem são esses indivíduos, tá? Ele especifica, seja nomeação, seja exoneração, né? Esse ato ele vai especificar quem são as pessoas. Então, diferentemente do ato geral, que é geral e abstrato, esse aqui não, ele se aplica a um indivíduo ou um grupo de pessoas que vai estar especificado lá nesse ato, tá? Então, esses são os atos individuais. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, próxima classificação aqui dos atos. Nós temos agora, pessoal, a classificação dos atos segundo aqui a situação de terceiros, né? Segundo a situação de terceiros. Então, esse ato aí, alguns doutrinadores também colocam lá segundo o seu alcance, né? Segundo a situação de terceiro ou segundo o alcance do ato administrativo. Então, esse ato administrativo, segundo o alcance, ou segundo a situação de terceiro, ele pode ser um ato interno, tá? Um ato interno ou um ato externo. Ato interno ou externo. Muito tranquila aqui essa classificação, tá, pessoal? O próprio nome aqui, os próprios nomes, ele já ajudam a gente a compreender essa situação. Os atos internos, eles só produzem efeitos dentro da estrutura da administração, tá? Então, quando ele é interno, esse ato, ele vai produzir efeito dentro da própria estrutura da administração pública, que é responsável lá pela edição desse ato, tá? Então, o nome interno significa exatamente isso. Então, se a administração pública ela emite uma ordem de serviço, tá? Essa ordem de serviço ela vai ser destinada lá aos servidores públicos, aos agentes públicos, dentro da própria estrutura da administração pública, tá? Dentro lá do próprio órgão, né? Da própria repartição pública. Tá? Então, via de regra, tá, pessoal, esse ato aqui interno, ele sequer demanda publicação, por exemplo, em órgão oficial, em diário oficial. Exatamente pelo fato de que ele só tem efeitos internamente, dentro da própria estrutura da administração pública.
Por sua vez, os atos externos, tá? É o contrário, exatamente o contrário aqui. Então, os atos externos, eles vão produzir efeitos em relação aos administrados, ou seja, eles produzem efeitos fora, né, da estrutura da administração pública. Por isso que eles são externos. Apesar de eles serem emitidos pela administração pública, os efeitos dele são externos, tá? São externos à administração pública. Então, se a administração pública ela lança um edital de licitação, por exemplo, um edital de concurso, né, um edital de concurso público, ou a Anvisa lança lá um ato normativo, edita lá uma resolução, né, sobre determinado tema que vai atingir, né, todos os administrados, né, externos à administração pública. Então, nós estamos diante de um ato externo, tá, pessoal? Então, muito tranquila aí essa distinção entre essa classificação de ato interno e ato externo. Tá? Internamente, interno, aquele que vai gerar efeitos dentro da própria estrutura da administração pública. Externo é aquele cujos efeitos, né, se projetam para fora da estrutura da administração pública. Esses atos externos, inclusive, eles demandam lá publicação em diário oficial, né, para que seja dado publicidade aos efeitos aí, a partir dessa publicidade, esses atos eles gerarão todos os seus efeitos, né, regulares. Tranquilo? Então, muito simples aí essa classificação, não tem muito segredo, não. Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá. Próxima classificação aqui, né? Próxima classificação quanto à formação da vontade, quanto à formação da vontade da administração pública. Então, em relação à formação da vontade, muito interessante essa classificação, tá, pessoal? Muito interessante, vale muito a pena ficar atento aqui. Classificação dos atos quanto à formação da vontade. Então, eles podem ser simples, complexos ou compostos, né? Simples, complexos ou compostos. Então, o que é o ato simples, né? O que é o ato simples? Um ato ele é simples, tá, pessoal? Quando esse ato administrativo ele depende de única manifestação de vontade, né? Por isso que ele é simples. Então ele vai depender de uma única manifestação de vontade de um único órgão, tá? De um único órgão. Então pensem comigo aqui, pessoal, ó, a prefeitura de Imperatriz, né? A prefeitura de Imperatriz, ela é um órgão do município de Imperatriz. Então o chefe maior lá, o chefe maior do executivo municipal é o prefeito. Então o prefeito, né? A prefeitura de Imperatriz, ela manifesta vontade através aí da figura do chefe do executivo, que é o prefeito municipal. Então quando o chefe do executivo ele manifesta vontade aí, então nós estamos aí diante de um órgão do poder público manifestando vontade. Então nós temos ali a manifestação de vontade de um único órgão, né? E nesse caso específico, também de um único agente público. Então, para ser um ato simples, tá, pessoal, nós temos que ter aí a manifestação de vontade de um único órgão, né? E aí, pessoal, muita atenção, porque esse órgão, ele pode ser também um órgão colegiado, tá? Então, a quantidade de agentes não interessa. O que interessa é que a manifestação de vontade seja de um único órgão. Pode ser que esse órgão seja um órgão colegiado. Então, no município de Imperatriz, por exemplo, nós temos também o Conselho de Educação, né? O Conselho de Educação do município. Então, o Conselho de Educação do município ele é formado por vários agentes públicos. Mas quando o Conselho de Educação do município ele manifesta vontade, né, ainda que sejam lá vários agentes públicos, ainda que seja um órgão, seja um órgão colegiado, né, formado lá por vários agentes públicos, nós temos ali um único órgão público manifestando vontade, tá? Para que aquele ato administrativo se aperfeiçoe. Então, nós estamos ali diante de um ato administrativo simples, tá? Vamos atentar aqui para a diferença em relação
ao próximo ato aqui, que é o ato administrativo composto. Então, nós citamos o exemplo aqui, ó, exemplo de ato simples, portaria de demissão, né? A portaria de demissão é ditada por um ministro, né? Imagine lá que tenha sido uma portaria de demissão emitida por um secretário do município, né? Então, nós temos ali o ministro ou o secretário emitindo lá a vontade do órgão de demitir aquele servidor. Então, nós estamos diante lá de um ato administrativo simples, porque nós temos lá um único órgão, né? Aquele ministério, aquela secretaria manifestando essa vontade. Beleza, pessoal. Diferentemente, nós temos aqui, eu vou deixar para falar aqui do ato complexo por último, tá? Apesar dele estar aqui na sequência, eu vou falar aqui primeiro do ato composto. O ato composto, pessoal, diferentemente do ato simples, né? Do ato simples, no ato composto, né? Naquele ato que nós chamamos de ato composto, para que o ato administrativo ele se aperfeiçoe, é necessário que haja a manifestação de vontade de mais de um órgão público. De mais de um órgão público. Então, 2 órgãos públicos, por exemplo. Mas o que vai caracterizar aqui o ato administrativo composto é que a manifestação de vontade aqui no ato administrativo composto desses 2 órgãos, né, diante da manifestação desses 2 órgãos, por exemplo, nós teremos lá um ato que será o ato principal, tá? Nós teremos uma manifestação principal de vontade de um órgão e um outro órgão público que vai manifestar uma vontade acessória, tá? Uma vontade acessória. Então, nós temos aqui 2 órgãos públicos, né, que vão manifestar vontade em um ato composto, mas a manifestação de um órgão público ela é principal e a manifestação do outro órgão público é apenas secundária, né, é apenas secundária. Então, nós temos aqui como exemplo, uma autorização que dependa do visto de uma autoridade. Dependa do visto de uma autoridade. Certo, pessoal? Manifestação que dependa do visto de uma autoridade. Ou, às vezes, depende lá da homologação, né, de uma autoridade pública. Então, muita atenção para isso. Então, veja bem, pessoal. Enquanto que no ato administrativo simples nós temos a manifestação de vontade de um único órgão público, né, seja ele um órgão formado por um agente público ou um órgão colegiado, no ato administrativo composto nós temos a manifestação de vontade de 2 órgãos diferentes. Tá? Então, nós trouxemos aí o exemplo de uma autorização. Então, imagina lá que o poder público, né, emite uma determinada autorização, o particular vai lá, solicita uma autorização, por exemplo, para, por exemplo, ocupar um determinado bem público, né? Quero colocar lá a minha banquinha de jornal na praça, quero colocar lá a minha banquinha de guaraná na calçada, quero ocupar, né, determinado bem público. Aí o poder público vai lá, emite uma autorização. Tá? Então, você imagina lá que essa autorização é emitida lá pela Secretaria lá de Infraestrutura, né, do município, ou de Planejamento Urbano do município e tal. E aí lá na estrutura, né, no regramento interno lá, diz lá, por exemplo, que o chefe de departamento lá, ele pode, um determinado chefe de departamento lá daquele órgão público, ele pode emitir aquela autorização. Mas aquela autorização ela depende, por exemplo, do visto lá do prefeito, depende do visto lá de um secretário de um outro órgão público, do secretário lá do meio ambiente, né? Então, nós temos ali um ato administrativo composto, tá? Então, nós temos lá a manifestação de vontade de um órgão, né, que é principal, mas nós temos lá a necessidade, por exemplo, de um visto, pode ser um visto, pessoal, até lá um visto até lá do departamento jurídico, né, que tem que dar lá um visto, um aval, né,
apresentar um determinado parecer, lá homologar aquele ato. São várias as situações possíveis. O fato é que no ato composto, pessoal, nós temos um órgão que manifesta a vontade principal, tá? Imagina lá que é a Secretaria de Planejamento Urbano, que decide conceder aquela licença, mas aquela licença ela depende lá do visto de um outro órgão, imagina lá um departamento jurídico da prefeitura, que tem que dar um visto, tem que dar um parecer, ou fazer um despacho, mas esse despacho ele é meramente secundário, acessório. Esse é o ato principal, a manifestação de vontade principal é daquela autoridade lá do secretário, por exemplo, da Secretaria de Planejamento. E esse visto aqui de um outro órgão, ele é meramente acessório, né, a esse ato principal. Então, quando nós estamos diante de uma situação como essa, né, em que a emissão do ato ela se aperfeiçoa ali com a manifestação de dois órgãos diferentes, mas um deles é o principal e o outro ele é meramente acessório, tá, pessoal? Nós estamos diante de um ato composto, tá? Ato composto. Então, ato composto, dois órgãos públicos manifestam vontade, sendo um principal e o outro acessório ou secundário. Tranquilo, espero ter sido compreendido aí, tá, pessoal? Porque agora a gente vai falar da terceira categoria aí, que é o ato administrativo complexo, tá? Ato administrativo complexo, né? Então ele tem esse nome exatamente porque ele é complexo, né? Nada, ele é fácil. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, ato administrativo complexo, né? Deixei para falar por último aqui, eu disse que ia deixar para falar por último do ato administrativo complexo, porque no ato administrativo complexo, o que acontece, pessoal? O ato administrativo, ele só se aperfeiçoa, muita atenção para isso. Aqui no ato complexo, nós também teremos a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos públicos, tá? E aqui no ato complexo, a manifestação de vontade desses órgãos públicos, elas têm papel importante no próprio aperfeiçoamento desse ato administrativo. Enquanto no ato composto aqui, uma vontade era principal, a outra era meramente acessória, aqui no ato complexo, as duas vontades elas são importantes. A vontade dos dois órgãos, a manifestação de vontade dos dois órgãos no ato complexo, ela é fundamental para o próprio aperfeiçoamento do ato administrativo, tá, pessoal? Então, o ato administrativo complexo, ele não se aperfeiçoa sem a manifestação de vontade desses dois órgãos, dois ou três órgãos. Então, esses órgãos eles vão somar suas vontades para que esse ato se aperfeiçoe. Um exemplo muito citado na doutrina, galera, é o caso do presidente algumas nomeações, né? Algumas nomeações promovidas pelo presidente da República. Então, a nomeação, por exemplo, para ministro do STF, né? A nomeação para ministro do STF, nós temos lá a escolha que é feita lá pelo presidente da República, ele escolhe quem é o ministro, né? Escolhe o nome, mas para que efetivamente aquele ministro, aquele candidato, ele se torne ministro do STF, é necessário que haja uma sabatina lá do Senado Federal. Então, nós temos lá a Presidência da República manifestando vontade e nós temos o Senado Federal. As duas vontades, elas vão se somar para que aquele ato administrativo ele se aperfeiçoe. Esse é um exemplo da nomeação de ministro, nomeação de alguns cargos aí do alto escalão do governo, né? A própria nomeação do PGR, Procurador-Geral da República. Então, ela advém lá da manifestação de vontade da presidência mais Senado Federal. Então, soma-se ali aquelas duas vontades e aí nós temos o aperfeiçoamento do ato administrativo complexo. Então, percebam aqui, pessoal, que eu não tenho um ato principal e um ato secundário. Eu tenho duas manifestações de vontades aqui que são igualmente relevantes. Então, enquanto no ato complexo uma era principal, a outra era secundária, enquanto no ato composto, uma era principal, a outra era secundária, aqui no ato complexo as duas manifestações de vontade são igualmente relevantes. Deu para entender isso? Nós temos um exemplo também que é muito citado na doutrina de ato administrativo complexo, ele é muito conhecido, que é a própria aposentadoria de um servidor público.
A aposentadoria de um servidor público é um ato administrativo complexo. Por quê? Porque ela demanda a manifestação de vontade do órgão público ao qual aquele candidato à aposentadoria, aquele agente público que quer se aposentar, está lotado, né? Ele tem cargo. Então é necessário que esse órgão que ele faz parte se manifeste e é necessário que haja também a manifestação de vontade do Tribunal de Contas da União, no caso se o servidor é federal. Então, manifestação de vontade do órgão público ao qual o servidor faz parte e manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não manifestar vontade, aquele servidor público não se aposenta. Então, enquanto o Tribunal de Contas respectivo não manifestar vontade, não há aposentadoria. Por quê? Porque é necessário as duas manifestações de vontade para que esse ato complexo ele se aperfeiçoe. Tudo bem, pessoal? Então, ato simples, essa classificação é muito interessante, é muito conhecida. Então, ato simples, manifestação de um único órgão, ainda que ele seja um órgão colegiado. Ato composto, manifestação de vontade de dois órgãos, sendo uma principal e a outra secundária. Ato complexo, manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, sendo as vontades igualmente importantes para o aperfeiçoamento daquele ato administrativo. Tá? Então, recapitulando na tela aí, essa é a classificação quanto à formação do ato. Tá? Então, ele pode ser simples, único órgão, pode ser composto dois órgãos, sendo uma principal e a outra secundária, acessória, ou complexo, quando há manifestação de vontade de mais de um órgão, sendo ambas igualmente importantes para que o próprio ato se aperfeiçoe. Tá? Então, aí com seus respectivos exemplos. Espero que tenham compreendido aí, tá bom, galera? Vão me dando feedback aí, se estão entendendo direitinho. Esse assunto aqui, apesar de chatinho, assim, ele é muito importante e bastante cobrado em provas aí, pessoal que acompanha aí as provas de concurso, né? É bastante cobrado. Próxima classificação, pessoal, também igualmente importante, é a classificação quanto às prerrogativas da administração pública. Classificação quanto às prerrogativas da administração pública, né? Ou quanto ao objeto, isso varia muito conforme a doutrina. Então, quanto às prerrogativas da administração pública. Então, o ato pode ser de império, tá? Ato pode ser de império, pode ser de gestão, e pode ser o chamado ato de expediente, tá? Então, ato de império, ato de gestão e ato de expediente. Muito bem, o que é cada um deles? O ato de império, então o próprio nome sugere, tá, pessoal? Ato de império é aquele ato onde a administração pública ela atua com prerrogativa de poder público, tá bom? Então, o poder público vai estar atuando aqui imbuído das suas prerrogativas, né? Aquela questão dos atributos dos atos, supremacia do poder público. Então, ato de império sugere isso. Quando a administração pública ela vai impor, por exemplo, obrigação ao particular, aplicar penalidade, sem a necessidade lá de determinação estatal. Então, esse ato de império é, de fato, aquele ato praticado pela administração pública com prerrogativa de poder público. Então, o exemplo da interdição lá de um comércio, né? Aplicação de uma multa, seja a um servidor público, seja a um particular, né? No trânsito, na área ambiental, na área sanitária. Então, ato de império é aquele ato, em resumo, praticado com prerrogativa de poder público, tá? Com supremacia do poder público. Exemplo aqui, interdição comercial. Próximo ato é o ato de gestão. O ato de gestão, por sua vez, é o contrário, tá, pessoal? Quando a administração pratica ato de gestão, ela pratica esse ato sem prerrogativa de poder público, sem prerrogativa de Estado. Ela pratica lá numa situação de igualdade com o particular, tá bom? Então, esses atos de gestão praticados pela administração pública, né, são aqueles atos privados da administração pública, eles são regidos, inclusive, lá pelo próprio direito privado, né, pelo próprio direito privado. Então,
nós temos aí várias situações. Então, por exemplo, autorização de permissão de uso de bem público. Então, quando alguém quer ocupar um determinado bem público, a administração pública vai lá e concede uma autorização. Essa autorização, vale dizer, ela vai se manifestar, a forma dessa autorização é o famoso alvará, tá, pessoal? Essa autorização ela vai ser formalizada através de um alvará, né? Outros exemplos é quando a administração pública aliena um bem público, ela quer vender um bem público, então ela vai lá e vende, aliena aquele bem público, né? Ou ela vai fazer uma doação sem encargo. Então, tudo isso são atos de gestão. A administração pública não está aqui, né, praticando ato com prerrogativa de poder público. Geralmente são atos aí regidos pelo direito privado, pelo direito comum. O poder público está aqui em pé de igualdade com o particular, ele não está aqui imbuído de nenhuma prerrogativa, né, que lhes são inerentes. Então, esses são os atos de gestão. Por último, aqui nós temos o ato de expediente. O que é um ato de expediente? Muito tranquilo aqui, tá, pessoal? Ato de expediente são aqueles atos praticados como forma de dar andamento à atividade administrativa. Então, a administração pública, ela pratica vários atos de expediente que são típicos do dia a dia da administração. Eu mesmo faço muito isso, né, no dia a dia na administração pública. Tem muito processo lá que a gente instruir o processo, agora eu vou encaminhar para julgamento. A gente faz um despacho lá, encaminhando aquele processo para a autoridade julgar. Então, um despacho, ele é um mero ato de expediente, é um exemplo clássico, típico de ato de expediente, onde o ato vai ser praticado com o objetivo de dar andamento à atividade administrativa, né, no dia a dia. Então, um despacho, né, um exemplo clássico aí de ato expediente. Então, para dar andamento à atividade administrativa. Beleza, 13 pessoas conosco aí, né, 13 guerreiros estudando atos administrativos. Atos administrativos, não sei se o meu amigo Lucas está por aí, né, ele costuma estar nas nossas aulas de direito administrativo. Lucas Oliveira, guerreiro tá ali, Pedro, Rívia, Sara Nathalie, Tinara e demais, Brenda, Bruno, Eduardo Arraes, vão me dizendo aí, pessoal, se estão compreendendo aí a classificação dos atos. Está bem tranquilo o conteúdo. Maravilha, beleza. Então vamos avançando. Próximo ponto aqui, próxima classificação, na tela aqui, pessoal. Então, próxima classificação. Vamos lá, se tiverem dúvida, perguntem aí. Opa, aqui tem alguém no chat. Se tiverem dúvida, vão perguntando. Então, próximo ponto aqui, pessoal. Próximo ponto aqui, ó. Classificação quanto aos efeitos, né? Classificação quanto aos efeitos do ato administrativo. Quanto aos efeitos. Aqui nós colocamos atos constitutivos, atos extintivos, atos modificativos, declaratórios. Esses nomes, tá, pessoal? Esses nomes, eles já sugerem aí o conteúdo desses atos administrativos, já sugerem os efeitos desses atos administrativos. Então, quando eu digo, por exemplo, que um ato ele é um ato constitutivo, é porque esse ato ele vai criar uma situação jurídica nova, né? Ele vai criar uma situação jurídica nova. Então, o exemplo aqui da nomeação de um servidor público. Então, quando eu nomeio um servidor público, eu estou criando aí, né, uma situação jurídica nova, porque eu estou vinculando determinada pessoa ao poder público. Depois essa investidura ela vai se aperfeiçoar lá com o ato da posse. Mas só o fato da administração pública nomear esse candidato que havia sido aprovado em concurso público, eu estou criando lá uma situação jurídica nova, previamente inexistente. Essa situação ela não existia antes, e aí eu, administrador público, estou criando uma situação jurídica nova. Diferentemente aqui da situação, pessoal, do efeito extintivo, né? Do ato administrativo aí com efeito extintivo. Porque enquanto aqui a nomeação estou criando uma situação jurídica, né?
inclusive surgindo direito novo aqui para esse candidato, no ato instintivo, perdão, essa situação jurídica ela está, na verdade, se extinguindo. Então, quando eu demito um servidor, a administração pública vai lá e demite um servidor público, ela está extinguindo uma situação jurídica que existia anteriormente. Então, enquanto no constitutivo eu crio uma situação que não existia, no extintivo eu estou aqui desconstituindo uma situação jurídica anteriormente existente. No caso aqui, esse vínculo jurídico do servidor com a administração pública. Então, se eu demito, esse vínculo deixa de existir. E tem também aqueles atos, pessoal, que apenas modificam determinada situação jurídica. Então, eles são chamados de atos modificativos. Então, uma portaria lá, por exemplo, que altera um horário de funcionamento de um órgão público, ou uma portaria lá que estabelece um novo uniforme, né, uma mudança no padrão de um uniforme de determinados agentes públicos, são atos administrativos aqui de efeitos modificativos. Então, percebam que o próprio nome, né, ele já sugere muita coisa para a gente, já indica muita coisa para a gente, que facilita a compreensão. E aí nós temos também, por último aqui, quanto aos efeitos, nós temos aqueles atos declaratórios. Nós temos os atos declaratórios. Exemplo, né, clássico aqui é a certidão e o atestado. Então, no ato declaratório, a administração pública ela meramente declara lá uma determinada situação jurídica, tá? Uma determinada situação jurídica. Nós temos uma diferençazinha, tá, pessoal, entre certidão e atestado, tá? Então, para o direito administrativo, né, existe uma diferença entre certidão e atestado, né? E vale a pena a gente ficar atento aí para essa distinção que a doutrina faz. Qual a diferença entre certidão e atestado? Então, vou pegar um exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão. A administração pública, quando ela emite uma certidão, ela emite essa certidão com base em algo que já está documentado, né, na própria administração pública. Vou citar para vocês um exemplo aqui. Eu falei anteriormente que eu trabalhei mais de 10 anos como professor na rede estadual aqui do Maranhão, né, como professor de geografia. E aí o que acontece? Uns tempos atrás, eu fiz um pedido de uma certidão junto ao Estado do Maranhão. Nessa certidão, eu queria exatamente que fosse informado nessa certidão o tempo de contribuição, né, previdenciária que eu tinha feito, né, ao longo desses 10 anos e tal. Eu queria que eles certificassem isso. Então, esse é o típico exemplo em que cabe uma certidão, que é quando a situação ela já está documentada no âmbito da administração pública, é uma situação que já está lá documentado, né, que foi sendo registrado ao longo do tempo, já está lá documentado. Aí eu vou lá e o servidor público interessado naquela informação, administração pública, eu gostaria que você emitisse uma certidão aí informando meu tempo de contribuição, né, que isso muito me interessa para fins de aposentadoria e tal. E aí o que a administração pública vai lá? Ela verifica nos seus assentamentos, né, nos seus documentos lá, nos registros que ela tem na repartição pública, e aí ela verifica, né, quanto tempo lá aquele servidor contribuiu, e ela certifica isso através de uma certidão. Mas a certidão, ela pressupõe, né, algo que já está documentado no âmbito da administração pública. Então, aí cabe uma certidão. O atestado, por sua vez, ele é emitido quando aquela situação ela não está ainda devidamente documentada. Então, por exemplo, é necessário ainda que se afira isso por um órgão competente ou por um servidor competente. Então, você imagina lá nas situações envolvendo, por exemplo, o servidor público ele quer pedir uma licença lá, né, para tratamento de saúde, para tratamento de saúde. E aí o que acontece? A administração pública, ela precisa, por exemplo, emitir um atestado diante daquela situação daquele servidor para uma tomada de decisão, e ela requisita lá, por exemplo, uma junta médica que vai fazer uma perícia
para saber se aquele servidor público ele realmente tem direito àquela licença, por exemplo. E aí você tem lá uma equipe de junta médica, né, que vai atestar, vai fazer uma perícia e aí atesta aquela situação para que a administração pública possa emitir aquela licença. Então verifique que essa é uma situação do atestado, é uma situação que ainda não está documentada, ela precisa ser aferida por algum ente competente, por algum órgão competente, um servidor competente. Então essa é a diferença básica entre certidão e atestado. Apesar de que na nossa classificação aqui os dois eles aparecem como atos declaratórios, né? Aqui na nossa classificação quanto aos efeitos, eles são aqui atos declaratórios, em que a administração pública ela vai atestar uma situação, emitir uma opinião em relação a uma situação específica. Beleza? Próxima classificação aqui, pessoal, quanto aos requisitos de validade do ato administrativo. Então, quanto aos requisitos de validade, nós temos o ato, ele pode ser válido, ele pode ser nulo, ele pode ser anulável ou ele pode ser inexistente. Tá? Então, quanto aos requisitos de validade aí, nós temos ato válido, nulo, né, anuláveis e ato inexistente. Beleza? Então, o ato válido, tá, pessoal? O ato válido é exatamente aquele ato que é praticado, né, conforme a lei, conforme o direito. Então, se esse ato ele é praticado, né, com regularidade, com observância da lei, do ordenamento jurídico, então esse ato ele é um ato válido. Né? Exemplo, a multa aplicada regularmente. Então, se o agente público realmente ele diante da situação concreta, aquela situação realmente aconteceu, né? O agente ele era um agente competente para lavrar aquele auto de infração, né? Então o ato ele foi praticado conforme os requisitos fáticos, conforme a situação fática verificada e conforme o direito, né? Não há nenhuma situação que vicie esse ato, ele é um ato válido. Então multa aplicada regularmente. Por sua vez, pessoal, o ato nulo é exatamente o contrário. O ato nulo é aquele ato que é praticado ao alvedrio da lei, né? Ao arrepio da lei, perdão, ao arrepio da lei. Um ato que é praticado em desconformidade com o direito. Então, imagina lá um agente público, esse mesmo agente que aplicou essa multa, mas ele inventou lá aquela situação fática, praticado por motivo inexistente. Então, ele disse lá, por exemplo, que aquele veículo estava estacionado em local proibido, né, ou que tinha atravessado um sinal vermelho, mas ele fez isso de forma irregular, né, para perseguir, por exemplo, algum desafeto dele. Então, esse ato é um ato nulo. Ato nulo é ato praticado em desconformidade com o direito. O ato anulável, tá, pessoal? Ele pode ter algum vício, né? Ele pode ter algum vício, né? Mas o ato anulável é aquele ato que tem algum vício de forma, né, não prescrita em lei, mas ele pode ou não ser anulado, ele pode até ser convalidado, por exemplo. Esse vício aqui, se é um vício meramente de forma, eu posso corrigir esse vício, ou a administração pública tem a liberdade de eu corrigir esse vício, convalidar esse ato, ou anular de fato, né, esse ato, se isso for mais conveniente. Então, nós estamos diante aqui de um ato anulável. E temos também o ato inexistente, né? Ato inexistente, pessoal, segundo a doutrina, né, é aquele ato praticado lá, por exemplo, um ato praticado por pessoa que não foi investida em cargo público, ou um ato que é um ato praticado com infringência a algum princípio relevante do ordenamento jurídico. Então, se a administração pública, por exemplo, autoriza lá, por exemplo, o trabalho escravo, né? Se a administração pública autoriza um trabalho escravo, esse ato é um ato que viola o princípio do ordenamento jurídico, viola a legalidade, então esse ato é considerado inexistente. Ou uma pessoa que não foi regularmente investida em cargo público,
né, e praticou determinado ato. Então, esse ato é considerado um ato inexistente. Isso pode variar um pouco, tá, pessoal, de doutrinador para doutrinador, mas, em linhas gerais, é essa a ideia, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Alguma dúvida até agora? Tudo dando certo, para entender bem, beleza. Tem um artigo que trabalhe o tema. O Jean Lucas está perguntando se tem algum artigo que trabalhe o tema. O Jair está reclamando ali que a internet está ruim, beleza. E, Jean, como eu estava recomendei mais cedo aqui, pessoal, pegue uma boa doutrina, esse é um assunto que não vale a pena, né? Por exemplo, é um assunto eminentemente doutrinário, cara. Não, você não vai encontrar na lei, né? Você não vai encontrar artigo científico que trabalhe todo esse tema, né? É um assunto eminentemente doutrinário. Então, pega lá um livro de doutrina, pega lá o Marcelo Alexandrino, tá bom? Que faz parte da nossa bibliografia. Pega lá o Eli Lopes Meirelles, que é muito bom nessa parte de atos administrativos, tá? Tem um livro do Matheus Carvalho também que trabalha muito bem esse assunto, né? Então, Marcelo Alexandrino, tem Fernanda Marinella, são autores muito bons aí de direito administrativo. Mas pega doutrina mesmo, tá, pessoal? Pega doutrina para estudar esse assunto. Não vai pegar material aí, artigo científico, não dá não. Tem que pegar a mesma doutrina, tá bom? Na tela, na sequência, próxima classificação. Terminando aqui, tá, pessoal? Classificação, eu sei que é bem maçante mesmo aqui. Vamos terminar a classificação para a gente começar a falar das espécies de ato administrativo. Então, vamos lá. Então, quanto à execuibilidade ou operatividade do ato administrativo, né, nós temos lá os atos perfeitos, os atos eficazes, os atos pendentes e os atos consumados, tá? Então, aí, quanto à execuibilidade do ato administrativo, pode ser perfeito, eficaz, pendente ou consumado. O que é o ato perfeito? O ato perfeito, também chamado de ato existente, tá bom, pessoal? Ato existente é aquele ato que cumpriu, né? O ato perfeito é aquele ato que cumpriu o seu ciclo de formação. Então, o ato perfeito é aquele ato que cumpriu todos os requisitos para a formação do próprio ato. Então, exemplo, portaria de demissão de servidor que foi escrita, então está aqui, ó, uma portaria. Qual era o ciclo de formação dessa portaria? Ela precisava ser escrita, ela precisava de uma motivação, né? Precisava ser motivada, ela precisava ser assinada pela autoridade competente e ela precisava ser publicada. Então, isso aqui é o ciclo, perdão, isso aqui é o ciclo de formação dessa portaria. Então, uma vez que essa portaria ela cumpriu esse ciclo de formação, escrita, foi motivada, foi assinada, foi publicada, esse ato ele se torna um ato perfeito ou existente, tá? Então, ela cumpriu os requisitos de existência do ato. Então, essa perfeição é no sentido de que o ato ele passa a existir, né, no mundo jurídico. Então, ele passa a ser um ato perfeito. Mas esse ato, tá? Uma vez que se aperfeiçoa, né, nós vemos aqui a gente vem aqui para a questão da eficácia desse ato. O que é a eficácia do ato? Exatamente a aptidão desse ato para gerar efeitos jurídicos, tá? A aptidão desse ato para gerar efeito jurídico. Então, coloquei aqui, ó. Exemplo, ato não depende de um evento posterior, como um termo, encargo ou condição suspensiva, ou ainda de autorização, aprovação ou homologação para produzir efeitos. Então, uma vez que esse ato aqui, por exemplo, essa portaria aqui, pessoal, essa portaria aqui, né, que foi escrita, foi motivada e foi assinada e foi publicada, se ela não depender de nenhum termo, vocês lembram lá do direito civil, né? Esses conceitos aqui lá do direito civil,
que é o termo? O termo é o evento futuro e certo, né? Evento futuro e certo é termo. Condição é exatamente evento futuro e incerto, né? O encargo é exatamente aquele ônus que se atribui a alguém para que ele possa gozar de determinado ato jurídico. Então, se essa portaria aqui ela não depender, por exemplo, de nenhum termo, nenhum encargo ou condição suspensiva para produzir os seus efeitos, uma vez publicada aqui, ela já se torna eficaz. Tá? Se ela foi publicada, ela se torna eficaz. A eficácia ela é exatamente a aptidão para produzir efeitos jurídicos. Tá? Então, ela só não vai ser eficaz se ela depender de algum termo, encargo ou condição. Né? Se ela não depender disso, ela é eficaz. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, ou ainda de autorização, aprovação ou homologação. Então, se essa portaria aqui não depender de mais nada, né, de autorização, de aprovação, de homologação, então esse ato é um ato eficaz. Então, o ato eficaz é exatamente esse ato que não depende de nada disso, para produzir efeitos jurídicos. Tudo bem? Tranquilo? Por sua vez, o ato pendente, né, o ato pendente é exatamente esse ato aqui, que é perfeito. Aqui, ó. Ato que, embora perfeito, ele depende de um evento. Então, se a eficácia do ato, pessoal, ela depender de alguma dessas situações aqui que nós falamos, esse ato é um ato pendente. Embora perfeito, porque ele cumpriu os requisitos para existir no mundo jurídico, ele depende aqui, ó. Embora perfeito, ele depende de um evento posterior. Então, termo, um cargo, alguma dessas situações ali. Então, por isso que ele é pendente. Por isso que ele é pendente. Eu vou citar um exemplo aqui, pessoal. Pessoal, pode citar um exemplo? Imagine a seguinte situação, pessoal. Ó, você solicita, imagine lá, você vai fazer você quer fechar uma determinada rua, tá? Uma determinada rua. Imagine que você vai fazer um evento lá da sua igreja. Quero fechar a rua aqui em frente à igreja. Então, você vai ocupar um bem público, que é aquela rua. Então, eu vou fechar aqui essa rua. Você vai fazer um uso anormal da rua. Eu quero montar uma feirinha aqui, eu vou fazer uma feira de delícias aqui para arrecadar fundos para a reforma da igreja. Sei lá, uma situação assim. E aí você vai lá, junto ao poder público, e aí você fecha a rua. E aí você diz o seguinte: olha, poder público, eu vou fechar aquela rua, eu vou fechar a rua dia tal, né? Dia tal, então hoje é dia 14, imagina, eu vou fechar a rua dia 20, das 7 da noite, das 19 horas até as 21, até as 9 da noite, das 7 às 9 da noite. E aí a prefeita, imagina que a prefeitura ela vai lá e emite lá uma autorização para você ocupar aquele bem público. Só que essa autorização, pessoal, ela é um ato, vai lá, beleza, ela cumpriu todos os requisitos lá, o ciclo de formação, teve lá a motivação, teve a assinatura lá imagine lá do secretário, ele assinou bonitinho e emitiu aquela autorização. Aquela autorização, ela é um ato administrativo perfeito, ele existe, ele cumpriu o seu ciclo de formação. Mas a questão é, esse ato, ele é eficaz? Tá? Ele tem eficácia, ele tem aptidão para produzir efeito jurídico no momento da emissão, né, pela autoridade, pelo secretário? A resposta é não. Por quê, pessoal? Porque esse ato administrativo, ele depende ainda de um termo. O que é o termo? O termo é o evento futuro e certo. O que é o termo no caso aqui? Essa autorização ela só terá efeito quando chegar aquela data para a qual você solicitou ela. Antes disso, ela não tem eficácia. Apesar de ser um ato perfeito, ela está pendente de um termo que é um evento futuro incerto, que é exatamente a chegada daquela data. Então, chegou aquela data, beleza, essa autorização ela produz efeito jurídico e, portanto, ela passa a ser eficaz. Deu para entender, pessoal, a ideia? Nesse caso aqui, você tem aí a dependência aí de um termo, mas poderia ser uma condição, poderia ser um encargo, tá? São várias as situações possíveis. Espero que tenha entendido, tá bom?
Muito bem, pessoal. Então, esse é o ato perfeito, está aqui, perdão, esse é o ato eficaz. Então, se ele está pendente de algum termo aqui, que foi o caso que eu citei, o exemplo que eu citei, ele é um ato pendente, né? E o que é, por sua vez, aqui o ato consumado? O que é o ato consumado? O ato consumado é aquele ato, pessoal, que já produziu todos os seus efeitos. Então, eu citei como exemplo aqui, licença concedida à servidora, tá? A servidora está errado aqui, que já foi igualmente gozada, né? Foi igualmente gozada. Então, o ato consumado é aquele ato que já produziu todos os seus efeitos, né? Esgotou os seus efeitos jurídicos. Então, se é concedida lá uma licença para aquela servidora, por exemplo, e ela goza aquela licença, esse ato é um ato que se tornou consumado, né? Ele começou sendo perfeito, né? Ele era pendente, porque dependia lá daquele termo, né? Daquela condição. E aí, uma vez que aquela servidora, né, ela goza dessa licença, esse ato passa a ser um ato consumado. A mesma coisa assim, eu solicito férias. Então, por exemplo, eu sou Jagner, eu solicitei férias para o órgão que eu sou servidor para julho, por exemplo, né? Essas férias, elas foram autorizadas lá. Então, eu tenho um ato lá que é um ato perfeito, ele cumpriu o seu ciclo de formação, mas ele é um ato que está pendente. Por quê? Porque a data das minhas férias ainda não chegou. Essa data das minhas férias é o que a gente chama de termo, né? Evento futuro e certo. Em julho, quando chegar, eu vou lá gozar as minhas férias, bacaninha, bonitinho, beleza. Vou viajar pra caramba, gastar muito, né? Muito dinheiro. E aí, depois que encerrar as minhas férias, pessoal, consuma-se o ato administrativo. Aí, esse ato é um ato que já esgotou todos os seus efeitos. O Jean Lucas está perguntando aqui, no ato pendente, vai ter um encargo para ter efeito? Pode ser um encargo, tá, Jean Lucas? Pode ser um encargo, pode ser um termo, pode ser uma condição, tá bom? Pode ser alguma dessas situações. Você lembrar que esses são conceitos lá do direito civil, né? Encargo, termo e condição. Percebam como as disciplinas elas se relacionam, né? Está usando conceitos aqui lá de direito civil. Então, o ato pendente é esse ato que vai depender de qualquer um desses eventos aí, né? Termo, encargo, condição, homologação, né? Algum visto. Então, é sempre uma situação lá que vai estar impedindo que aquele ato produza de plano os seus efeitos. Beleza, bacaninha, vamos avançando aqui. Terminamos aqui, pessoal. Esse é um assunto bastante extenso, classificação dos atos. Eu sei que nem sempre ele é muito interessante e tal, mas é muito importante. Eu reforço aqui a importância de você entender bem, tá, pessoal, esse tema. Ressalto também que nem sempre essa classificação ela vai aparecer desse jeitinho aí, dependendo da doutrina que você pegar, né? Mas com certeza aí falamos dos aspectos mais importantes. A partir de agora, pessoal, a gente começa a falar sobre espécies, né? Espécies de atos administrativos. Essa classificação aqui, pessoal, é uma classificação do professor Eli Lopes Meireles, tá? Essa é a classificação do professor Eli Lopes Meireles e é a classificação, a divisão dos atos em espécie mais conhecida, né? Mais conhecida que existe. Ela se consagrou e os principais concursos adotam, os principais doutrinadores adotam essa classificação, essa divisão aqui de atos em espécie. Já destaquei aqui, ó, do professor Eli Lopes Meireles. É homem, tá, pessoal? Por favor, é homem. Eu tô falando isso porque eu já vi aluno, né, citar como se fosse mulher. Não, é o Eli Lopes Meireles, saudoso, já falecido. Então, essa divisão dele dos atos em espécie é bastante conhecida. Então, ele divide os atos administrativos em atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos, tá? Então, essas são as espécies aí de atos administrativos. Vamos falar de cada uma delas, tá? O que são atos normativos? Esses nomes, eles ajudam muito a gente a compreender, ajudam bastante a gente a compreender aí
O que são essas espécies? O que é o ato normativo? E ressalto também, pessoal, que essa divisão aqui, ela conversa também com essa classificação que a gente acabou de ver. Então, né, por quê? Porque a gente está falando de ato administrativo, então a gente vai estar sempre relacionando aí com a classificação que a gente acabou de ver. O que são atos normativos? Aqui, ó, os atos normativos aqui para o Elilaus Meirelles são os mesmos atos gerais que a gente viu lá na classificação. Por quê? Os atos normativos são atos gerais e abstratos e que geram obrigação a uma quantidade indeterminada de pessoas. Então, os atos normativos, eles são praticados lá dentro dos limites da lei e são aqueles atos em que a administração pública vai emitir, né, de forma geral e abstrata para atingir lá um número indeterminado de pessoas, tá? São aqueles atos, exemplo, né? Um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender, né? Exemplo de ato normativo. Então, aquilo que nós já citamos, os regulamentos, por exemplo, o decreto que o presidente da República emite para o fiel cumprimento da lei é um exemplo de ato normativo, tá, pessoal? Um aviso, por exemplo, uma instrução normativa, um regimento lá de um órgão público, resoluções, tudo isso são exemplos de atos normativos. Então, são aqueles atos emitidos pela administração pública de caráter geral e abstrato, né? A exemplo desses todos que eu citei para vocês. Tudo bem? E eles são lá, não inovam o ordenamento jurídico e são decorrência, né? Lembrar que nós falamos lá do poder regulamentar, o poder normativo, esses atos aqui eles são emitidos com fundamento no poder normativo que o Estado tem, né, para emitir atos infralegais, atos de caráter geral e abstrato, mas que não podem inovar no ordenamento jurídico, né, porque são inferiores à lei, e que atingem de forma geral, né, um número indeterminado de pessoas. Então, esses são os atos normativos. Próxima espécie aqui de atos, pessoal, são os atos ordinatórios. Atos ordinatórios. O que são os atos ordinatórios? Olha só o nome, ato ordinatório, são aqueles atos de ordenação e organização interna que decorrem também do poder hierárquico. Então, são aqueles atos praticados dentro da administração pública, né, com efeito no âmbito da estrutura da administração pública. Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui, deu uma... Não, estão me ouvindo direitinho aí, né? Beleza. Deu uma queda aqui, mudou de repente, eu achei que tinha caído. Tranquilo. Dando sequência aqui, então, o ato ordinatório, né? O ato ordinatório, pessoal, é aquele ato que é praticado para ordenar, né? E para organizar internamente o próprio funcionamento da administração pública. Então, aqui nós temos os exemplos das portarias, né? As portarias que são publicadas para estipular alguma ordem, alguma determinação dentro da administração pública, as chamadas circulares, né? Que são documentos que são emitidos dentro da administração pública para uniformizar determinado comportamento dos servidores, né? Então, isso aqui são atos que são praticados, que são decorrentes lá daquele poder hierárquico que nós falamos. Tá bom? Então, uma ordem de serviço, por exemplo, que é emitida dentro da administração pública para facilitar, para distribuir, né, com a finalidade de distribuir ou ordenar o serviço dentro da administração pública, e são atos ordinatórios. Aqueles despachos que eu falei para vocês, né, que são feitos lá também para proferir alguma decisão dentro de processo, para encaminhar determinado processo, né, para que ele ande, para que ele vá para julgamento, um memorando que é emitido, né, dentro também da administração pública, que é um ato de comunicação interna, e por aí vai. Então, são todos aqueles atos praticados dentro da estrutura da administração pública com o objetivo de ordenar, de organizar internamente, né,
a administração pública, o funcionamento da administração pública, e que são decorrentes lá daquele poder que nós falamos lá, o poder hierárquico, né? Aquele poder lá de coordenação, né? De avocação, de organização da administração pública. Então, isso são atos ordinatórios. Próxima espécie aqui, pessoal, a terceira espécie são os atos negociais. Atos negociais, como o próprio nome, né? O próprio nome sugere. Os atos negociais são aqueles atos por meio dos quais a administração pública ela concede direitos pleiteados por particulares. Tá? Então, nos atos negociais, pessoal, geralmente a administração pública, até a doutrina diz o seguinte, no ato negocial, meio que não há manifestação de vontade da administração pública, né? Porque são aquelas situações em que o particular ele vai lá, faz algum requerimento, né? Junto à administração pública. Então, aquele caso lá da autorização, por exemplo, para ocupar um bem público. Eu quero ocupar um bem público, quero ocupar lá a Praça Brasil, para colocar a minha banquinha lá de revista. Ou quero solicitar uma licença para construir, né? Eu quero construir lá uma residência, né? uma casa e tal, e vou lá e faço um requerimento junto à administração pública. Então, os atos negociais são esses atos em que a administração pública manifesta e pratica determinado ato que coincide com a própria vontade do particular, né? Coincide com a vontade do particular. Então, o particular vai lá, faz um requerimento e a administração pública ela anui com essa vontade do particular, concede a licença, concede a autorização. Tudo bem? Então, isso são tidos como atos negociais pelo professor Eli Lopes Meireles. Então, são esses os exemplos aí, né? Uma autorização, né? Uma autorização, uma permissão de uso de bem público, tá bom, pessoal? Ou uma licença, por exemplo, para construir. Eu quero só ressaltar, pessoal, aqui que esses atos negociais, a formalização deles, né, a forma como eles são materializados é através dos famosos alvarás, tá? Famosos alvará. Então, alvará lá para o taxista trabalhar, alvará lá para o mototaxista trabalhar, um alvarazinho para construir, né? O alvará lá da licença para construir, para funcionar determinado estabelecimento, tá? Então, essa autorização, permissão, eles se materializam aí através do famoso alvará, beleza? Então, esses são os atos negociais aí, nessa terceira espécie aqui de ato administrativo. Quarta espécie aqui são os atos enunciativos, né? Atos enunciativos. O que são atos enunciativos? São aqueles atos administrativos que estabelecem, pessoal, opiniões e conclusões do ente estatal. Então, os exemplos clássicos aqui, que nós já até citamos, né? São os atestados, as certidões, os pareceres, tá? Então, tudo isso são atos enunciativos. O ato enunciativo é aquele ato onde a administração pública ela estabelece opinião ou alguma conclusão em relação a alguma questão que lhe é trazida. Então, esses são atos enunciativos. Exemplos clássicos aí são atestado, parecer, até falamos, atestado, certidão, até falamos a diferença agora há pouco da certidão e do atestado, e também os pareceres, né, que são muito comuns, que são emitidos geralmente pelas procuradorias, né, jurídicas, estão sempre emitindo parecer, opinião em relação a alguma coisa. Então, esse ato enunciativo é nesse sentido de enunciar, é no sentido de enunciar, né, de expor, de estabelecer alguma opinião ou conclusão a respeito de alguma temática, tá bom? Ato enunciativo, bem tranquilo. E ato punitivo também, tá, pessoal? Ato punitivo, já estudamos aqui, né, quando falamos de poder de polícia, por exemplo, e poder disciplinar. O ato punitivo é exatamente esse ato, né, pelos quais o poder público ele determina a aplicação de sanção. Então, quando a gente pensa em ato punitivo, a gente pensa em sanção.
Então, esse ato punitivo aqui inclui tanto o ato que é decorrente do poder disciplinar, né? Aplicar, por exemplo, uma penalidade a um servidor, quanto um ato que é decorrente do poder de polícia mesmo, né? Aquele que é uma auto-infração de trânsito, infração ambiental e por aí vai. Então, esses são os atos punitivos. Beleza, pessoal? Então, isso aí são as espécies de atos administrativos do professor Eli Lopes Meireles, muito conhecida aí essa classificação, muito importante você dominar ela, conhecer bem, mas percebam que não é, né, nenhum bicho de sete cabeças, muito tranquilo aí de entender. Vamos caminhando aqui para a última parte da nossa aula, pessoal, para falar sobre extinção do ato administrativo. Então, vamos encerrar aqui esse assunto, falando sobre a extinção ou as formas de extinção do ato administrativo, né? Vimos ali, por exemplo, que para um ato ser perfeito é necessário que ele cumpra lá todo um ciclo de formação, né? Mas beleza, e como é que um ato administrativo ele chega ao fim, ele se extingue, né? É possível isso acontecer? É possível, tá? Então veja que as situações, né, de extinção do ato administrativo. São aquelas situações em que o ato administrativo deixa de produzir efeitos regularmente. Então, ele vai ser retirado do mundo jurídico. Então, nós temos aqui algumas espécies de extinção. Nós temos a famosa lá, extinção natural, tá, pessoal? A extinção natural do ato administrativo. Então, a extinção natural de um ato administrativo é quando esse ato ele cumpre todos os efeitos nele dispostos, né? Ou pelo próprio advento do termo final. Nós citamos o exemplo lá por exemplo, um servidor, né, que solicita férias. Uma vez que eu gozei essas férias, esse ato ele é extinto naturalmente, né? Pelo fato de ele já ter cumprido todos os seus efeitos dele lá. Então, cumprir os efeitos é a extinção mais clássica, né, do ato administrativo. Então, foi gozada a licença, foi gozada as férias, por exemplo, esse ato, ele cumpre os seus efeitos e aí, beleza, ele chega à sua extinção natural. Temos aquela situação também em que o sujeito, né, ao desaparecimento, extinção do ato pelo desaparecimento do sujeito, que a doutrina chama de extinção subjetiva, tá, pessoal? Extinção subjetiva. O que é extinção subjetiva, pessoal? A extinção subjetiva é quando há o desaparecimento do próprio sujeito. Então, imagina lá, por exemplo, que um servidor ele era aposentado e esse servidor ele falece, né? Então, houve uma extinção do próprio sujeito. Então, esse ato de aposentadoria, né, o ato de aposentadoria por si só, ele será extinto pela própria extinção do sujeito, que era, no caso lá, o próprio o servidor público, tá bom? O próprio servidor público. Ou naquela situação em que o servidor público, pessoal, ele era servidor e falece, né? Então, esse vínculo da nomeação, por exemplo, do servidor, se um servidor ele vem a falecer, há aqui a extinção do sujeito, que é o servidor, e a nomeação, né, que era o ato que tinha a administração pública, tinha nomeado ele, tinha vinculado ele com a administração pública, então esse ato de nomeação também ele se extingue. Isso é chamado de extinção subjetiva. Tem aquelas situações em que o que perece é o próprio objeto, pessoal, o próprio objeto. Então, você imagina lá, por exemplo, que o poder público ele tombou um determinado bem, né? Porque aquele bem ele era relevante ao patrimônio, na conservação do patrimônio artístico, cultural, né? Histórico, na história. E aí, você imagina lá, né? Um bem tombado lá na cidade de São Luís, né? Patrimônio, né? Inclusive da humanidade e tal. E esse bem lá, pela antiguidade dele, ele vai e ele tomba de verdade, né? Você imagina a situação lá em que o imóvel ele cai, né? O imóvel que era tombado pela administração pública, ele se extingue, né? Ele vai cair lá, por exemplo, por efeito, né,
do intemperismo, da ação intempérica da natureza. Então, houve extinção do próprio objeto, e aí o ato de tombamento ele também se extingue. Isso é chamado de extinção objetiva, quando o perecimento se dá no âmbito do objeto. Tranquilo? Outra forma de extinção aqui é a revogação. O que é a revogação? É quando a retirada do ato se dá por razões de conveniência e oportunidade. Então, aqui o poder público ele revoga o ato administrativo. Lembrar, pessoal, que revogação é quando o ato ele não é mais conveniente, né? Ele deixa de ser conveniente ou oportuno. E a anulação é quando há ilegalidade. Então, eu extingo pela revogação o ato quando ele deixa de ser conveniente, deixa de ser oportuno. E a anulação, por sua vez, ela se dá quando há alguma ilegalidade. São duas formas de extinção do ato, mas com razões diferentes. A anulação, inclusive, ela produz, pessoal, efeitos ex tunc, retroativos, e a revogação, ela produz efeitos ex nunc, né? De agora para frente. Tem essa diferença em relação aos efeitos dessas duas modalidades de extinção. Outra espécie aqui de extinção, pessoal, é a cassação, né? A cassação do ato administrativo. Quando a gente pensa em cassação, tá, pessoal? Cassação de um ato administrativo, a cassação ela ocorre quando há uma ilegalidade superveniente. Então, imagine que a administração pública, ela concede lá, por exemplo, uma determinada autorização, né, para um cidadão, por exemplo, abrir lá um hotel. Né? Imagina lá que o cidadão cumpriu todos os requisitos para abrir um hotel na cidade. Com o passar do tempo, né, ele cumpriu os requisitos, a administração pública foi lá e concedeu o direito dele lá de ter o seu hotel. Com o passar do tempo, ele começou a entender que hotel não dava muito lucro, mas motel era muito melhor, né, dava muito mais lucro. Aí ele, sem comunicação nenhuma do poder público, ele vai lá e transforma o hotelzinho dele em um motel, né? Muito espertinho lá, foi lá e transformou o hotel em motel. E aí, pessoal, há o que a gente chama, o que a doutrina chama de ilegalidade superveniente, né? Inicialmente ele cumpriu os requisitos, mas houve um descumprimento aí de condição fundamental e a administração pública pode ir lá e cassar, né? Cassar essa autorização que ele tinha. Então, essa é a famosa cassação. Quem mais aqui, né? Últimas formas aqui de extinção. Nós temos também a caducidade. A caducidade também pessoal, também é uma ilegalidade posterior, também é uma ilegalidade superveniente. Também é uma ilegalidade superveniente. A questão da caducidade é que o poder público ele tinha dado uma autorização, imagina lá uma autorização para alguém ocupar uma praça, para botar a sua, sei lá, um circo, chegou na cidade e aí o poder público autorizou ele a ocupar lá determinada praça pública, né? Determinada praça. E aí o que acontece? Imagina lá que o município criou uma nova lei na cidade, fez uma mudança lá no plano diretor, na lei de zoneamento, né, no município, e aquele local, né, onde tinha lá, o poder público tinha autorizado aquele parque a funcionar, aquele circo, né, a funcionar ali, ele deixa de ser um local próprio para essa finalidade. Imagina lá que o poder público muda o zoneamento da cidade e torna aquela área lá uma área residencial, né? Uma área residencial. Ela deixa de ser uma praça, deixa de ser um parque e passa a ser uma área residencial. Então, aquele circo, aquele parque, né, que tinha sido autorizado a ocupar, ele não vai mais poder mais. Por quê? Porque operou-se aqui a caducidade e a administração pública vai retirar aquele ato jurídico, né, do mundo jurídico. Então, aqui é uma típica situação de caducidade. Só que nesse caso aqui, percebam, pessoal, que foi uma lei, né, uma própria lei, uma mudança legislativa, né, que fez uma mudança posterior, e aí aquela autorização que antes era, né,
sobre os parâmetros da lei anterior era válida, era legal, ela deixa de ser legal, ela passa a ser ilegal porque houve essa mudança na legislação. A penúltima espécie aqui, a penúltima espécie é a contraposição, tá? Contraposição. A contraposição, pessoal, é porque é o seguinte, ó, se dá pela edição posterior de ato cujos efeitos se contrapõem ao anteriormente emitido. Aqui nós temos, aqui não é mais uma lei. A administração pública tinha emitido um ato e aí depois ela emite um ato posterior, que é contrário aos efeitos daquele anterior. Então, um exemplo bem simples aqui, pessoal, ó. Imagina lá, por exemplo, que um servidor ele foi nomeado, né? A nomeação é um ato administrativo. Beleza, ela opera lá um efeito, ela cria uma situação jurídica lá, constitui uma situação jurídica nova. Se posteriormente a administração pública exonera esse servidor que tinha sido nomeado, então eu nomeei ele primeiro, e depois vem um segundo ato da administração que é contraposto, que é oposto ao ato da nomeação. Então, aqui na contraposição você tem um primeiro ato administrativo e um ato posterior que se contrapõe a ele. E aí, portanto, consequentemente, esse ato anterior, que era o ato de nomeação, ele deixa de ter validade. Por quê? Porque ele foi contraposto por um ato posterior que era exatamente contrário a ele. Beleza? Isso é chamado de contraposição, é uma das formas de extinção do ato administrativo. Então, o ato que vai ser extinto aqui é o ato de nomeação, tá? Porque o ato de exoneração é oposto a ele. Por último aqui, pessoal, eu acho que é o último, deixa eu ver, era o último mesmo, beleza, o pessoal está torcendo aí para acabar esse negócio chato. A renúncia, o próprio nome já sugere, tá, pessoal? A renúncia, ela é quando o ato se extingue aqui, né? Quando se extingue o efeito do ato, porque o próprio beneficiário, ele abre mão de uma vantagem que ele desfrutava, não? Então, o próprio nome aqui, ele já sugere, né, o que é a renúncia. Então, a renúncia, ela se dá exatamente aí quando o próprio servidor, pessoal, ele renuncia um direito que ele tinha anteriormente, tá? Então, ele renuncia lá então, por exemplo, eu fui nomeado, né? Eu fui nomeado para um cargo público, né? Imagina lá um cargo de chefia. Eu posso, posteriormente, renunciar a esse cargo de chefia? Lógico, tá, pessoal? Vou lá e peço exoneração. Então, esse é o típico caso em que eu, beneficiário do ato, eu estava lá, ganhava uma gratificação a mais, beleza, isso aí não me interessa mais, é muito trabalho, muita bronca para pouco dinheiro, por exemplo. Aí eu, servidor público, vou lá e renuncio, né? Renuncio aquela vantagem que eu tinha, aquele cargo lá, vou lá e peço exoneração. Então, essa é uma também hipótese lá de extinção do ato administrativo. Deixa eu ver aqui quantos guerreiros ficaram até agora. 15 guerreiros aqui conosco. Parabéns, pessoal. Vai rolar lá a listinha de frequência lá no grupo, por gentileza, tá? Jário, meu amigo Jário está aí conosco. Valeu pela presença. Pessoal, é isso aí, tá? Estamos encerrando nosso horário. Bem, obrigado aí pela presença de todos que ficaram conosco até agora, tá? Brenda, Bruno, Camila, Eduardo Arraes, Fátima Milhome, Jack Marinho, Jean Lucas, Letícia Fernandes, Lucas Oliveira, Pedro Wellington, Rívia, Sara Nathalie, Tinara. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Qualquer dúvida aí, mandem lá no grupo que a gente responde. Mas obrigado aí por terem ficado conosco até agora, tá bom? Espero aí que tenha, né, contribuído aí com o aprendizado de vocês sobre atos administrativos. Tenho certeza que quem ficou atento aí vai conseguir caminhar bem aí na doutrina, tá bom? Volto a falar, pega um livro de doutrina para dar uma revisada, uma aprofundada nesse assunto, que é muito importante para o direito administrativo. Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, todo mundo de quarentena aí, se proteja, tá? Lave as mãos, álcool gel. Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá, pessoal? Um prazer estar com vocês aqui e um prazer poder contribuir com o aprendizado de vocês. Fiquem na paz. Professor. Valeu, Jair. Abraço. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, Boa fique com noite. Deus. Deus, meu querido.